Boa tarde, crianças. Vamos dar início à nossa aula de ciência, finalizando o nosso assunto. Hoje nós vamos falar de satélites artificiais. Na aula passada a gente viu um pouco de instrumento para estudar o universo e hoje nós vamos ver os satélites artificiais. Observe aí, me acompanhe no livro texto para fazer a leitura do texto, o que ele diz. No mundo atual, os satélites artificiais são muito importantes para auxiliar em comunicação, no caso de transmissão de televisão e de telefone celular, navegação, a localização e orientação dos navios e aviões. A meteorologia informa também sobre o clima, o nível da poluição do ar e também do mar. Há ainda diversos tipos de telescópios, tanto os pequenos como os grandes e potentes, que giram em torno da Terra ou viajam pelo universo. Um exemplo desse tipo de telescópio é o Hubble. Você já ouviu falar do lixo espacial? Que o lixo espacial acontece também. Ele é o lixo, dá-se o nome de lixo espacial, nome dado aos objetos que foram lançados na órbita da Terra e não tem mais utilidade. Então eles não utilizam, eles lançam. Esse lixo é formado por satélite desativado, fragmentos de foguete ou de satélite e objeto perdido pelos astronautas. Tudo isso dá-se o nome de lixo espacial. Por viajar em altíssima velocidade pela órbita do planeta, o lixo espacial representa um risco para os equipamentos que estão em funcionamento ao redor da Terra e até mesmo para os astronautas que viajam em missões espaciais. Então tem esse problema. Você vê também que o ser humano tem o costume de observar o céu desde a antiguidade, isso existe. Os povos pré-históricos aprenderam a identificar astros e eventos celestes, observando o céu noturno e o movimento do sol no céu a olho nu, sem precisar de aparelho algum. Com esse conhecimento, criaram o relógio de sol e os calendários para registrar eventos importantes como a época da colheita e da pesca. Até o século XV, Galileu inventou a luneta e melhorou o telescópio. Esses instrumentos possibilitaram uma visão muito mais nítida, ampliada e detalhada dos astros. Foi um grande avanço para a astronomia. Outra coisa também da época de Galileu foi que até o dia de hoje outros instrumentos foram criados, como recurso tecnológico incrível como os telescópios e computadores, e também os satélites artificiais. As câmeras de Hubble são potentes que conseguem registrar imagens de outras galáxias, uma revolução astronômica. Aqui, falando sobre o telescópio Hubble, é um satélite artificial que foi lançado ao espaço pela NASA, que é a Agência Nacional Espacial, no dia 24 de abril de 1990, a bordo do ônibus espacial Discovery. Seu nome é um nome em homenagem ao astronauta que fez aí o primeiro lançamento. O telescópio é composto de lentes capazes de registrar as imagens do espaço e trouxe inúmeras imagens do universo que até então não era conhecida, proporcionando grandes contribuições na astronomia. Aqui tem a imagem 1 da pré-histórica, tem a imagem 2 do século XV e dos dias atuais. Da pré-histórica era a olho nu, do século XV já usava a luneta e os dias de hoje através do computador. Então diz assim: utilizando você o que aprendeu sobre astronomia, interprete cada imagem de acordo com o desenvolvimento da astronomia e o estudo do céu ao longo do tempo. Então, a gente percebe que a evolução da tecnologia possibilitou o desenvolvimento
de instrumento astronômico cada vez mais poderoso, e isso impulsionou descoberta importante na astronomia. Então, as estrelas e as constelações. As estrelas são corpos celestes formados por gases em uma temperatura muito alta. Elas são astros luminosos porque emitem luz. As estrelas não são todas iguais, elas têm cores e brilhos diferentes, dependendo da sua temperatura. As estrelas de cor azul, por exemplo, são as mais quentes e as vermelhas são as mais frias. O brilho de uma estrela depende de seu tamanho e da distância que ela se encontra na Terra. A carta celeste é um tipo de mapa do céu noturno. Os astrônomos costumam usá-las para identificar e localizar corpos celestes. São usadas para navegação humana desde o tempo antigo. Você observa a figura dos tipos de estrela, a azul e as vermelhas. Indo para a página seguinte, o que são estrelas cadentes? As estrelas cadentes, que algumas vezes são observadas no céu, na verdade não são estrelas, mas sim um fenômeno ocasionado pela passagem de um cometa. Ao percorrer sua órbita do espaço, todo cometa deixa pelo caminho gás e pequenos grãos de poeira que se soltam dele. Esses fragmentos continuam espalhados ao longo da trajetória do cometa, e assim, quando a Terra cruza seu caminho, alguns desses pedacinhos caem em direção à superfície. E ao atravessar a atmosfera, em grande velocidade, esses pedacinhos minúsculos são aquecidos pelo atrito com o ar e queimam rapidamente, brilhando no céu escuro. Esse fenômeno é chamado de estrela cadente ou meteoro. Então, resumidamente, vamos fazer uma tarefinha. Então, nossa tarefinha está na página 159 e até a próxima.